Hoje vou dar utilidade ao adubo caseiro. Já tenho algum composto que pode ser utilizado e vou aproveitar para colocar na terra da estufa. No nosso dia a dia produzimos bastantes resíduos orgânicos, restos de frutas e hortaliças, folhas de plantas, relva, pequenos ramos, etc. Se juntarmos tudo isso, através da atuação de micro-organismos, podemos obter uma substância parecida com o solo. Essa substância é designada de composto. Obrigado a todos que se têm inscrito, que têm efetuado comentários e que têm partilhado o canal. Até já! O composto é rico em nutrientes e por isso melhora o desenvolvimento de plantas, relvas e jardins. Para efetuar a compostagem, utiliza-se dois tipos de resíduos. E esses dois tipos de resíduos, consoante o seu teor de umidade, designam-se por verdes e castanhos. Quando estamos a colocar no local onde vamos fazer a compostagem, normalmente coloca-se quantidades iguais. E devemos terminar sempre com castanho, para que as moscas e outros insetos voadores não vão lá pôr os seus ovos e cricheiros. Em termos de localização, devemos colocar de preferência à sombra e onde exista um ponto de água e sem vento. Isso evita a secagem do composto. Eu, para fazer a compostagem, utilizo bidões de plástico com vários furos. Os furos irão permitir a circulação do ar. Mas pode-se utilizar os mais variados materiais, paletes, redes, qualquer coisa que tenham e que sirva para manter os verdes e os castanhos de uma maneira organizada. Quando estamos a começar a criar o nosso sistema de compostagem, no fundo devemos colocar uma camada de pequenos ramos para possibilitar o arejamento e impedir a compactação. Em termos de arejamento, convém colocar o sistema de compostagem em contacto com a terra para permitir a entrada de organismos e a drenagem da água. Também, se possível, deve-se remexer todo o composto. Tomar atenção que no cimo se deve colocar sempre castanho. Em termos de umidade do composto, devemos manter o composto úmido para que os micro-organismos possam atuar de uma maneira eficaz. Por isso, devemos regar sempre que necessário. Se apertarmos um pouco o composto, ele deve estar úmido, mas não deve escorrer água. O composto poderá estar pronto entre 6 a 12 meses, desde que preenchidas as suas necessidades nutricionais e realizadas as operações de arejamento, 1 ou 2 vezes por semana. O composto deverá ter um aspecto homogéneo, cor castanhada e cheiro a terra úmida. Antes de começarmos a utilizar o nosso compostor doméstico, devemos saber quais os materiais que podem ou não ser compostados. Na gama dos verdes, que são geralmente úmidos e ricos em azoto, temos as folhas verdes, restos de vegetais crus e frutas, restos da relva cortada, borras de café e sacos de chá também podem ser utilizados, restos de plantas sem doenças nem pesticidas, hortaliças, as cascas de ovos esmagadas, pão e flores. Nos castanhos, que geralmente são secos e ricos em carbono, temos folhas secas e serradura, palha e erva seca, pequenos ramos, restos de frutos secos, cascas de batata, agulhas de pinheiro e às vezes há quem coloque guardanapos e outros papéis não plastificados. Eu pessoalmente não coloco.
Agora devemos tomar atenção àquilo que não deve ser compostado. Restos de comida cozinhada, carne, ovos ou peixe, plantas doentes ou com sementes, cortiça, carvão, cinzas e pontas de cigarro, produtos lácteos, produtos gordos, restos de queijo, manteiga ou molhos, restos de plantas tratadas com produtos químicos e excrementos de animais domésticos. Durante a compostagem é natural que tenhamos alguns problemas e para isso temos que também ter as soluções e as causas que os provocam. Por exemplo, se tivermos um cheiro a podre, qual poderá ser a causa possível? Um excesso de umidade, demasiados verdes ou existir uma compactação muito exagerada. A solução vai ser revirar a pilha, adicionar mais castanhos, fazer uma mistura de modo que não compactem, os produtos não fiquem compactados, com pequenos troncos para aumentar a circulação do ar. A temperatura está muito alta na compostagem, ou seja, existe falta de verdes ou falta de arejamento ou umidade é insuficiente. Mais uma vez é revirar a pilha, adicionar verdes ou aumentar ou diminuir a quantidade de composto. A temperatura está muito baixa. Existem poucos materiais para compostar e o arejamento é insuficiente. Então, como solução, devemos aumentar a quantidade de materiais a compostar, adicionar um pouco de água quando estivermos a revirar a pilha. O nosso sistema de compostagem atrai animais, cães, gatos, moscas ou ratos. O problema é que foram adicionados materiais impróprios. A solução é não adicionar carne, nem ossos, nem peixes ou molhos. O processo de compostagem está muito lento, não se está a ver resultados. Um dos problemas pode ser que os materiais adicionados têm dimensões demasiado grandes. Quanto maiores forem os materiais adicionados, mais tempo vai demorar a ser efetuada a compostagem. Então devemos cortar os materiais em pedaços mais pequenos, nunca superiores a 20, 25 cm, e adicionar um pouco de terra ou estrume de modo a ativar o processo. Composto demasiado úmido. O que está a acontecer possivelmente é que existe uma drenagem insuficiente, falta de ar ou foi colocada muita água. Como solução podemos então adicionar folhas secas e remexer o composto para aumentar a circulação de ar. Os benefícios da compostagem é que criam um ecossistema de solo saudável e autossustentável. Fornece nitrogênio e outros macronutrientes, micronutrientes, boro, zinco, ferro, etc. Fornece micro-organismos benéficos, essenciais para a saúde do solo e para o bem-estar das plantas. Estabiliza e preserva o pH do solo. Mantém o ciclo natural de nutrientes, elimina algumas doenças transmitidas pelo solo e aumenta a resistência às pragas. Reduz também a erosão do solo e melhora a capacidade do solo de manter nutrientes por mais tempo. Isto é simples de fazer, é preciso também um bocado de espaço e pronto, é uma coisa que podemos ter aqui em casa, que nos traz bastantes benefícios e vai evitar que também estes resíduos vão para o lixo, aumentando o volume dos resíduos no lixo. Obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Até ao próximo vídeo.